Numa tarde fria, quando o céu estava pálido e a chuva fazia um som de dedos no peitoril, Mateus perdeu o último ônibus e ficou parado diante de um hospital com as mãos nos bolsos e a alma no escuro. O pai dormia numa UTI, a conta do mês não fechava. A culpa antiga mordia como cão sem dono, e ele, cansado de rezas partidas, pensou que talvez Deus tivesse se distraído com gente mais importante. Foi nesse instante, entre o latejar do medo e o barulho úmido da cidade, que o seu olhar caiu sobre uma pequena capela ao lado do estacionamento, quase invisível, com uma luz vermelha acesa pela metade. Entrou como quem não merece, sentou no último banco e disse, cansado: Senhor, se ainda estás aqui, dá-me um sinal de que não me deixaste. Não foi raio, nem voz, nem milagre de filme, foi um silêncio forte, uma paz sem explicação, e uma imagem que lhe veio aos olhos da memória. Santa Catarina de Bolonha pintando, rezando, oferecendo, como se lhe sussurrasse: Deus não te abandonou. Tu é que te afastaste do lugar onde Ele te espera. Volta para a casa interior. Ele já veio ao teu encontro. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Naquela capela de hospital, Mateus começou a recordar como um livro que se abre no capítulo certo. Quando criança, tinha uma avó que falava de Deus como de um vizinho bom. Ele nunca nos abandona, Mateus, mas às vezes o nosso barulho nos impede de ouvi-lo, dizia, enquanto acendia uma vela por uma alma do purgatório. Agora, adulto e desajeitado de fé, ele sentiu que aquela avó o conduzia pela mão até o sacrário. Diante da luz tímida, repetiu a frase que lia no quadro antigo de Catarina: Cristos meus. E a santa, mestra de almas e pintora do invisível, começou a lhe ensinar o mapa da presença. Deus não abandona, nós é que nos perdemos. Mas há trilhas que sempre nos encontram: a palavra, os sacramentos, a caridade que organiza a casa, a paciência com a cruz, a pureza de intenção e a alegria que repara os fios do tiro onde o Senhor tece. Todos os dias, o estou contigo. Ela lhe mostrou com a simplicidade firme de quem conhece o céu, que a providência é discreta, mas obstinada. Se abrimos a porta, entra a luz, se estendemos a mão, vem pão. Se pedimos perdão, volta o caminho, se oferecemos por alguém, a esperança respira. Deus não te abandona nas horas difíceis, disse-lhe, e muito menos nas pequenas. É na cozinha, no ônibus, na fila do banco, na cama confusa, no boleto que assusta, que Ele te visita sem barulho. Mateus chorou com vergonha e alívio, como quem volta para casa depois de se perder no bairro onde mora, e quis aprender, com Catarina, a ver os sinais dessa fidelidade paciente. A primeira lição veio como um quadro: a memória da paixão. Quando te sentires só, disse a santa, olha para o Cristo abandonado na cruz e aprende. O filho que gritou, por que me abandonaste? É o mesmo que entregou o Espírito ao Pai. O abandono sentido não é abandono real. O Pai estava ali. Sempre está. E então ela começou a contar histórias que o inflamaram com doçura. A irmã que recebeu uma carta no dia certo, o pão que chegou por mãos anônimas, a porta de trabalho que se abriu depois de um sim pequeno mas fiel, a reconciliação improvável que nasceu de uma missa oferecida pelas almas do purgatório. Tudo era providência em tom baixo, sem fogos, com sinais repetidos como batimentos, palavra, Eucaristia, caridade, reconciliação, perseverança. Procura por esses batimentos, disse Catarina, e verás que o amor nunca saiu de perto. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. A segunda lição foi sobre o mal-entendido mais comum: confundimos silêncio com ausência. O silêncio de Deus, ensinou Catarina, é a oficina onde Ele ajusta o que não sabemos pedir. É silêncio de carpinteiro, não de desinteresse. E mostrou a Mateus como a providência trabalha na madeira torta do dia. Quando uma porta se fecha, não é vingança, muitas vezes é direção.
Quando uma espera se alonga, não é descuido, é gravidez. Quando uma palavra falha, não é desprezo, é convite ao recolhimento. Mas como viver enquanto o silêncio parece gritar? Perguntou ele. Com as 7 armas, respondeu a santa, porque Deus não te abandona, mas o inimigo te distrai para que não vejas. E foi nomeando vigilância sobre os pensamentos. Se um pensamento chega sem trazer paz e obediência, não é dele. Desconfiança de si, eu posso me enganar. Portanto, busco direção e confissão, confiança em Deus, decido crer antes de sentir, memória da paixão, ponho a cruz sobre as minhas contas, oração contínua. Rego o dia com jaculatórias, sacramentos, limpo o espelho e me alimento, perseverança, recomeço quando caio sem drama. Usa-as, insistiu, e verás que Deus já estava ao teu lado. Na terceira lição, Catarina desceu à cozinha da vida de Mateus e o ensinou a transformar falta em semente, linguagem de Deus. Onde te dói, oferece. Onde falta, partilha. Onde cansa, descansa em Deus. Onde acusas, pede perdão. Era contraintuitivo e por isso mesmo libertador. O Pai na UTI. Missa oferecida se puderes. Se não, um salmo e um copo d'água bebido devagar, entregando a Deus cada respiração dele, a conta do mês. Orçamento de altar, deveres, sobriedade, semente, e deixa Deus ser Deus, a culpa antiga? Confissão com verdade e propósito pequeno de reparo. Depois, silenciar a acusação com louvor. Mateus obedecia em passos curtos, quase tolos para quem gosta de grandiosidade, mas potentes para quem ama a verdade. E a providência respondia com miudezas luminosas. Um médico mais paciente, um amigo lembrado, um desconto inesperado, uma paz que não se explica. Vês, dizia a santa, ele não te deixa. Ele educa o teu coração para reconhecer o que já é teu, a graça de ser filho. Na quarta lição, Catarina falou das amizades que Deus usa como pontes. Não foste feito para caminhar só, disse ela, e a sensação de abandono cresce no isolamento. Lembrou-lhe da avó, de um antigo catequista, de uma amiga com quem ele se afastara por orgulho bobo. Volta, pediu, envia uma mensagem simples, peça oração, ofereça uma por ela. Mateus resistiu, depois cedeu. O retorno foi uma enxurrada de bênçãos silenciosas, intercessão, conselhos sensatos, 1/3 por telefone. Quando 2 ou mais se unem, sorriu a santa, a providência faz morada com gosto. A quinta lição veio na forma de um exame de consciência manso. Se Deus não me abandonou, por onde eu o abandono? Ali a verdade doeu boa. Abandonava-o na pressa, trocando oração por notícias. Abandonava-o na mesa, trocando presença por telas. Abandonava-o na linguagem, repetindo ninguém, nunca, nada. Como se a vida fosse uma tragédia sem palco. Abandonava-o nos sacramentos, indo por costume e comungando sem fome. Catarina não acusou, ofereceu remédio, 3 minutos de noite, verdade sem drama, gratidão nomeada, propósito pequeno. 3 gestos na manhã, nome de Jesus, água, evangelho. 3 caridades por dia, palavra, tempo, matéria. A providência ama a logística, faz morada em quem prepara o lugar. A sexta lição iluminou a dor mais funda, a sensação de ter sido esquecido em lutos e culpas que não terminavam. Reza pelas almas do purgatório, pediu a santa, e experimentarás a reciprocidade misteriosa da Igreja. Quando acendes luz para quem não pode mais, Deus acende para ti luzes que não sabias que precisava. Mateus começou a oferecer missas e pequenas renúncias por familiares falecidos. A paz mudou de sabor, a memória ganhou moldura de misericórdia. Deus não o abandonara no passado, estava redimindo a história presente. Por fim, a 7ª lição: aprender a escutar os pequenos recados de Deus. Uma frase que nos encontra, um convite de serviço, um pobre com nome, um cansaço que pede repouso obediente. A providência, disse Catarina, é o jeito como o amor organiza teus dias quando lhe dás a chave. Naquela noite, saindo da capela, Mateus caminhou rumo à UTI como quem carrega uma lâmpada por dentro. Não tinha garantias, tinha companhia. E a companhia, quando é de Deus, muda tudo.
Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. A noite seguinte encontrou Mateus sentado outra vez no último banco da capela do hospital, agora com um caderno simples nas mãos. Queria aprender a reconhecer, como quem aprende o novo alfabeto, os sinais discretos da providência no ritmo comum do dia. Santa Catarina, paciente como sempre, começou pelo amanhecer. Logo que abres os olhos, Deus já está. O primeiro sinal da presença é a ordem mansa que brota quando consagramos o dia com 3 gestos simples: nome de Jesus nos lábios, um copo d'água bebido como quem recebe vida, 10 linhas do Evangelho lidas com o coração. Quem o faz experimenta um pequeno milagre. A ansiedade perde o trono antes do café, a alma encontra um eixo. O dia deixa de ser um corredor de cobranças e se torna estrada com direção. O segundo sinal aparece nas transições, entre uma tarefa e outra, entre a notícia e o silêncio, entre um diálogo e o próximo. A providência ama os entres, 1 minuto de pausa, Cristos meus, um oferecimento por alguém vivo e por uma alma do purgatório, e de repente você repara que o que seria irritação vira serviço, o que seria pressa vira diligência, o que seria fofoca vira intercessão. O terceiro sinal brilha na mesa, quando agradecemos antes do primeiro bocado e partilhamos um pouco do que temos, a casa muda de clima. Não é feitiço, é obediência. A gratidão abre a janela, a partilha deixa Deus atravessar. O quarto sinal surge nas contrariedades: o boleto, o atraso, o exame remarcado, a palavra torta. Quem diz por ti diante da cruz pequena planta um dia novo, e quase sempre descobre, ao anoitecer, que aquela dor gerou reconciliação ou paciência onde antes haveria veneno. O quinto sinal vive na língua: bênção dita em voz clara, elogio sincero, pedido de perdão curto. Deus gosta quando a boca faz pontes. O sexto sinal aparece no corpo: banho tomado como lembrança do batismo, caminhada breve oferecendo nomes, cama honrada na hora certa por amor a Deus. O sétimo sinal, enfim, acende-se à noite. 3 linhas no caderno, verdade sem drama, gratidão nomeada, propósito pequeno, e um Pai Nosso pelas almas do purgatório. A providência não se exibe, Mateus, ela se repete como batimento. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Para que o coração não se esqueça, Catarina propôs um caminho inteiro de 7 dias, uma pequena escola de confiança que qualquer pessoa pode viver mesmo com dor, mesmo em hospital, mesmo na pressa. Dia 1. Olhar. Treinar os olhos para a presença, anotar 5 sinais de Deus recebidos hoje, um gesto, uma palavra, um tempo, um cuidado, um pão, e agradecer por cada um deles, em voz baixa. Dia 2. Verdade. Marcar uma conversa difícil e fazê-la com caridade, se não der, escrever um pedido de perdão e enviar quando prudente. Deus se manifesta onde a verdade mora. Dia 3. Mesa. Preparar a refeição mais simples do dia como altar, uma flor num copo, uma vela, um salmo breve, convidar alguém de fora se possível, se não, oferecer uma porção a quem precisa. Dia 4. Semente. Escolher uma renúncia concreta, açúcar, tela, compra por impulso, opinião ferina, e depositar sua economia no envelope da semente, para um pobre com nome, levar no domingo à missa. Dia 5. Memória. Meditar 10 minutos uma cena da paixão, e decidir um ato de reparação.
telefonema, restituição, crédito público a quem foi invisível. Dia 6, sacramentos. Confessar com verdade sem novela, e comungar com fome, preparando-se com leitura do Evangelho e agradecendo depois com silêncio. Dia 7, descanso obediente. Dormir cedo por amor a Deus, antes, rezar Cristos meus, fazer o tríptico, verdade, gratidão, propósito, e entregar a semana às almas do purgatório. Repete o ciclo, disse a santa, e verás que a presença de Deus não falha. Quem prepara a casa por dentro reconhece as visitas. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina, então, contou 3 histórias que pareciam ter acontecido ali, naquela cidade, com pessoas simples, porque Deus prefere ruas comuns. Primeiro, Rosa, diarista, que ao perder 2 clientes no mesmo mês, consagrou a manhã com água e evangelho, recitou sua jaculatória enquanto varria, e decidiu partilhar metade do pão com a vizinha idosa. Na quinta-feira, um antigo patrão a chamou para cobrir uma ausência. No domingo, outra família pediu para fixar dia. Não houve milagre de manchete, houve providência com passos de quem chega no tempo exato. Depois, André, estudante, esmagado pela comparação e por dívidas pequenas. Fez o orçamento de altar, deveres, sobriedade, semente, cortou vitrine, abriu o envelope mensal para uma cesta básica, e marcou confissão. 3 meses depois, sem ruído, sobrava paz e um pouco de dinheiro, o suficiente para o remédio da mãe, e mais que tudo, um coração menos dependente de aplausos. Por fim, Joana e Paulo, casal à beira de separação silenciosa, instituíram domingo guardado com missa e mesa, proibiram nunca, nada, ninguém, sempre você. Pediram perdão curto pelas farpas do dia, começaram a rezar, juntos, um Pai Nosso pelas almas do purgatório. A casa, antes fria, ganhou cheiro de pão e som de salmo. A dor não sumiu, mas conheceu destino. Vês, Mateus, disse Catarina, Deus não abandona. Ele educa a linguagem para que o coração reconheça quando chega. Para o tempo do hospital, a santa deu ainda um roteiro de companhia. Na sala de espera, em vez de fabricar catástrofes, rezar o Salmo 23 em voz baixa. A cada notícia que atrasar, dizer por ti, e oferecer um minuto por alguém com nome. Ao falar com a equipe, escolher a verdade mansa e o agradecimento preciso, ao sair, acender uma vela por uma alma esquecida. O fruto é invisível na vitrine, mas visível no peito. Alívio que não explica, lucidez que orienta, coragem que volta. E quando o coração perguntar, e se nada mudar por fora? Catarina responde como quem coloca a mão no ombro, muda por dentro, e o dentro move o fora no tempo de Deus. A providência não é prêmio para quem se comporta, é sarça ardente para quem se aproxima, ainda descalço de força, mas faminto de amor. O que restava a Mateus era selar o aprendizado com a prática mais simples e mais exigente, perseverar. Perseverar é o milagre de quem volta à fonte todo dia, mesmo quando o gosto é de água sem sal, porque sabe que é lá que a vida vive. Deus não te abandona quando secas, disse Catarina. A secura também é escola. Naquela semana ele manteve o tríptico da noite, o copo d'água e o evangelho da manhã, a oferta por alguém vivo e por uma alma, e a mesa com gratidão. As respostas não vieram todas, mas a presença sim. E bastou. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.
A madrugada seguinte trouxe o tipo de silêncio que lembra deserto. O monitor do quarto do pai piscava ritmado, a cidade parecia suspensa, e Mateus, no corredor do hospital, sentiu o velho pensamento soprar. Se Deus quisesse mesmo, já teria feito. Encostou-se na parede fria, fechou os olhos e disse devagar: Cristos meus. Foi quando Santa Catarina lhe ensinou a última aula, não a do espetáculo, mas a da fidelidade nas esperas longas. Filho, ela disse como quem acende uma lamparina, quando parece que Deus se atrasou, Ele está te ensinando a confiar com o corpo todo, na mente sem fabricar catástrofes, na vontade, escolhendo o bem possível, nas mãos, fazendo o que cabe hoje nos pés, indo aos sacramentos e na boca bendizendo. O milagre mais precioso é não te deixares sozinho. E como quem desenha mapa na areia, conduziu-o por 3 travessias, a da demora. Quando a resposta não chega, a da dureza. Quando a resposta chega e dói, e a da discretude. Quando a resposta veio, mas sem alarde. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Na demora, Catarina o treinou com um ritmo: respira, ora, oferece, eide, descansa. Respirar, 3 vezes dizendo Jesus, eu confio em vós, orar um Salmo, 23, 130 ou 91, em voz baixa, oferecer 1 minuto por um vivo e por uma alma do purgatório, agir no que é possível, mensagem necessária, documento, consulta, pedido de perdão, descanso obediente, descansar a mente fechando as telas e abrindo a palavra. A providência gosta de logística humilde, repetia, porque encontra a porta aberta. Na dureza, quando a notícia corta, a santa pedia 3 fidelidades: verdade com caridade sem negar, mas sem teatro, mesa com oração, uma vela, um pão, um Pai Nosso pelos ausentes e sacramento, confissão que enxuga, Eucaristia que alimenta. A dor não é abandono, dizia, é convite ao colo de Deus. Na discretude, quando uma pequena luz aparece, um médico gentil, um desconto inesperado, um cansaço que amansa, Catarina o fazia dar nome e agradecer. É assim que a memória aprende a reconhecer Deus fora do barulho. E toda vez que o desânimo voltava, ela lhe devolvia as 7 armas como quem entrega ferramentas diárias: vigilância dos pensamentos, desconfiança de si, confiança em Deus, memória da paixão, oração contínua, sacramentos, perseverança. Armas de paz, sorria. Quem as usa, nunca está desarmado. Para que Mateus e nós não ficássemos só com ideias, a santa deixou um manual de espera de bolso, repetível em qualquer corredor de hospital ou cozinha de madrugada. Quando apertar, põe a mão no peito e diz: Cristos meus, bebe água devagar, lê 10 linhas do Evangelho. Escreve um nome vivo e uma alma do purgatório e oferece a hora. Quando a mente gritar, troca hipótese por oração: Senhor, eu te entrego. Nomeia. Quando a língua ferver, silêncio obediente por 60 segundos. Depois, escolher uma frase de bênção. Quando o corpo cair, banho lembrando o batismo, renuncio ao mal, cama honrada na hora certa. Quando a culpa acusar, nomear sem drama, confessar assim que possível, reparar o possível, louvar. Quando a graça visitar, agradecer de imediato, anotar no caderno, partilhar em humildade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Naquela mesma semana, o pai de Mateus oscilou. Não houve reviravolta cinematográfica, houve companhia. Uma enfermeira rezava baixinho, a irmã trouxe pão, o médico explicou com humanidade, o sacerdote ungiu, e a família, experimentando a igreja em volta, entendeu: Deus não nos deixou órfãos. Se a cura viesse, seria graça; se a Páscoa chegasse, seria graça também. E como acontece com quem aprende a ler Deus no ordinário, pequenos sinais foram arrumando a casa. Um amigo antigo reapareceu para ajudar com as contas. A empresa permitiu home office.
A avó, que parecia longe, voltou em lembranças que viraram oração. Mateus começou a ver. A providência tece na sombra. No último dia de UTI, quando o pai enfim melhorou um pouco, Santa Catarina fechou sua catequese com um testemunho de bolso que cabe na tua vida. Fui abandonado? Não. Fui amado em silêncio. Ele listou no caderno os indícios dessa fidelidade: a capela aberta, a paz sem explicação, a coragem de pedir perdão, o envelope da semente, a missa que o sustentou, a reconciliação possível, o pão partilhado, a volta do sorriso manso. E escreveu uma frase que te convido a escrever também: a ausência que eu senti era de oração, não de Deus. A partir daí decidiu manter 4 colunas na rotina: altar, palavra mais Eucaristia, mesa, flor mais gratidão, bolso, deveres mais sobriedade mais semente, coração, exame simples mais perdão rápido. Quem guarda essas colunas dificilmente desaba. Agora deixemos Santa Catarina nos guiar numa oração de entrega e confiança. Reza comigo de onde você está. Jesus, meu Cristo, Senhor dos meus dias e noites, eu creio, tu nunca me abandonas. Quando meu coração te sente longe, é o meu barulho que te esconde. Em teu nome renuncio à desconfiança, à pressa que rouba a oração, à comparação que empobrece, à culpa sem esperança e ao orgulho que exige explicações. Entrego-te, diz nomes e situações, coloca tua mão sobre a minha família e este lugar onde estou. Dá-me amor pela tua palavra, fome da Eucaristia, coragem de confessar e recomeçar, paciência para esperar. Ensina-me a transformar a dor em oferta, a falta em semente e a noite em vigília. Por intercessão da Virgem Maria, de São Miguel e de Santa Catarina de Bolonha, guarda minha casa, cura minhas memórias, consola os que amo. Recebe, Senhor, as almas do purgatório por quem ofereço esta oração, e derrama sobre nós a paz que o mundo não pode dar. Cristos meus, hoje e sempre. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.